No meio do funeral, a faxineira grita: "Sua mãe está viva. Esse caixão é uma farsa de sua esposa." O filho, confuso, manda abrir o caixão. E ele está vazio. A verdade explode diante de todos, transformando luto em escândalo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O salão da capela estava mergulhado numa penumbra elegante, iluminado apenas por velas dispostas em candelabros de prata que refletiam sombras dançantes nas paredes revestidas de madeira nobre. O cheiro de lírios brancos tomava conta do ambiente, misturado ao aroma discreto de incenso que subia em espirais finas até o teto alto. Pessoas vestidas de preto ocupavam os bancos estofados, murmurando condolências em vozes baixas, compartilhando memórias e limpando lágrimas com lenços de tecido. A atmosfera era de respeito solene, daquele tipo de despedida reservada às famílias importantes de São Paulo, onde cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado para honrar uma vida que, supostamente, chegara ao fim. No centro da capela, erguido sobre uma base coberta por um tecido de veludo bordô, repousava um caixão de mogno polido, com acabamentos em bronze que brilhavam sob a luz das velas. A tampa estava fechada, selada, intocável. Flores brancas e cor de marfim cobriam quase toda a superfície, formando arranjos elaborados que deviam ter custado uma fortuna. Ao redor, coroas de flores enviadas por empresários, políticos e amigos da família se acumulavam, cada uma com uma faixa de cetim trazendo mensagens de pesar e gratidão. Era um funeral de gente importante, daqueles que ocupam as páginas sociais dos jornais e mobilizam a elite paulistana. Ricardo estava sentado no primeiro banco, ao lado da esposa Fabiana e da filha Júlia. Ele mantinha o olhar fixo no caixão, tentando processar a perda repentina que o atingira como um golpe seco no peito. Dona Helena, sua mãe, havia partido tão rápido. Uma semana atrás ela estava em casa, lúcida como sempre, cuidando de suas plantas na varanda do apartamento em Higienópolis, comentando sobre o tempo e pedindo para que ele visitasse mais. E agora ali estava ele, incapaz de dizer adeus, porque nem ao menos pudera ver o rosto dela uma última vez. Fabiana apertava a mão dele com força controlada, como se quisesse transmitir apoio, mas havia algo na rigidez dos seus dedos que deixava Ricardo desconfortável. Ela mantinha a postura impecável, o vestido preto de corte fino, o cabelo preso num coque elegante, a maquiagem discreta que escondia qualquer rastro de emoção verdadeira. Ao lado dela, Júlia, com apenas 15 anos, olhava para o caixão com olhos vermelhos e, confusos, mordendo o lábio inferior como se tentasse conter algo que não conseguia nomear. O padre, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e voz suave, havia começado a cerimônia. Ele falava sobre a vida terrena, sobre o descanso eterno, sobre a paz que aguardava aqueles que viveram com retidão. Ricardo ouvia as palavras como um eco distante, incapaz de conectá-las à realidade daquela situação. Como poderia sua mãe ter partido tão rápido? Como não houve tempo para despedidas, para conversas finais, para um último abraço? Fabiana havia cuidado de tudo, organizado o funeral com uma rapidez impressionante, informado, os parentes contratado a funerária. Ele havia ficado grato pela eficiência dela, porque não se sentia capaz de tomar decisões naquele momento. Mas agora, sentado ali, com o caixão fechado diante dele, Ricardo começava a sentir algo estranho, uma dúvida pequena, quase imperceptível, que crescia lentamente como uma mancha de tinta sobre papel absorvente. Por que o caixão estava fechado? Fabiana havia explicado que fora um desejo expresso por Dona Helena, que sempre fora discreta e não gostaria de ser exposta daquela forma. Mas sua mãe nunca havia mencionado isso a ele. Pelo contrário, em conversas passadas sobre o tema inevitável da morte, ela sempre dizia que gostaria de uma despedida simples, com o rosto visível para que as pessoas pudessem ver que ela partira em paz. A cerimônia seguia seu curso quando, de repente, um movimento brusco na entrada da capela interrompeu o silêncio respeitoso. Todos os olhares se voltaram para trás, onde uma mulher de meia idade, vestida com simplicidade,
avançava pelo corredor central com passos firmes e decididos. Era Marcela, a funcionária que cuidava de Dona Helena há quase 10 anos. Ela havia sido dispensada abruptamente por Fabiana 3 dias antes, sem explicações claras, apenas com um envelope contendo o pagamento das verbas rescisórias e um pedido frio para que não voltasse mais. Marcela caminhava com o rosto tenso, as mãos tremendo levemente, mas os olhos fixos no caixão. Ela não usava preto. Vestia uma blusa clara e uma saia escura, roupas comuns que contrastavam com a elegância fúnebre do ambiente. Algumas pessoas murmuraram surpresas, outras franziram o senho em desaprovação. Fabiana virou-se bruscamente, os olhos arregalados, numa mistura de surpresa e fúria contida. O padre parou de falar, desconcertado pela interrupção. Marcela parou a alguns metros do caixão, respirando fundo, e então, com uma voz que ecoou por todo o salão, disse alto e claro: "Este caixão está vazio. Dona Helena não está morta, ela está viva." O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se o tempo tivesse congelado. Ricardo sentiu o coração disparar, a boca ficar seca. Ele olhou para Marcela como se não compreendesse as palavras que ela acabara de pronunciar. Ao seu lado, Fabiana ficou rígida, os dedos cravando na palma da própria mão. "Isso é um absurdo." Fabiana se levantou abruptamente, a voz controlada, mas cortante. "Essa mulher está fora de si. Ela foi dispensada e agora vem aqui causar esse escândalo. Chamem a segurança." Mas Ricardo também se levantou, ignorando a esposa. Ele olhou para Marcela e algo no olhar dela, na certeza desesperada que emanava de cada poro, fez com que a dúvida que ele sentia se transformasse em algo maior. "O que você está dizendo, Marcela?" Marcela engoliu em seco, sabendo que aquele era o momento decisivo. "Eu vi Dona Helena ontem, Sr. Ricardo. Ela está viva. Eu a vi sendo levada para um lugar que não era o hospital que a senhora Fabiana informou. Eu tentei falar com o senhor, mas não consegui. Bloquearam meu telefone, me impediram de entrar na casa. Eu precisava estar aqui hoje porque sei que isso tudo é mentira." O murmúrio entre os convidados explodiu. Pessoas se levantaram, olhando de Marcela para Ricardo, de Ricardo para Fabiana. O padre recuou alguns passos, completamente perdido sobre como proceder. Júlia se levantou também, os olhos fixos na mãe, buscando respostas que ninguém estava dando. Fabiana tentou recuperar o controle. "Ela está mentindo. Vocês não vão acreditar numa funcionária ressentida que foi demitida por justa causa. Minha sogra faleceu no hospital. Há laudos médicos, há documentos. Isso é uma calúnia absurda. Então mostre o corpo." Ricardo disse, e sua própria voz o surpreendeu. A firmeza com que falou, o tom que não admitia recusa. "Se minha mãe está nesse caixão, se tudo isso é mentira, como você diz, então não há problema em abrir o caixão agora, aqui, na frente de todos." Fabiana empalideceu. "Ricardo, não seja ridículo. Não podemos profanar a memória da sua mãe por causa de uma acusação sem fundamento." Mas Ricardo já estava caminhando em direção ao caixão. Ele sentiu uma força estranha tomando conta dele, como se todos os sinais que havia ignorado, todas as respostas vagas, todos os impedimentos que Fabiana colocara entre ele e a mãe nos últimos meses, de repente ganhassem sentido. Ele se virou para o responsável da funerária, que observava a cena da lateral da capela. "Abra o caixão." O homem hesitou, olhando de Ricardo para Fabiana, claramente desconfortável. "Senhor, eu não posso fazer isso sem autorização formal da família. Eu sou o filho. Eu autorizo. Abra agora." "Ricardo!" Fabiana se aproximou, tentando segurá-lo pelo braço. "Por favor, você está em choque. Não sabe o que está fazendo. Vamos sair daqui e conversar com calma." Mas Ricardo se soltou dela com um movimento brusco. Pela primeira vez em anos, ele viu a esposa claramente, sem os filtros do hábito e da confiança automática. E o que viu o assustou. Os olhos dela não mostravam dor, nem surpresa, nem sequer indignação. Mostravam pânico. "Abra o caixão", ele repetiu, agora olhando diretamente para Fabiana. "Se não tiver nada a esconder, não há problema." O responsável da funerária
pressionado pelo olhar de dezenas de pessoas e pela insistência de Ricardo, finalmente cedeu. Ele fez um sinal para 2 auxiliares, que se aproximaram com ferramentas adequadas para destravar as fechaduras decorativas. O processo foi lento e incômodo, cada segundo aumentando. A tensão no ambiente. Algumas pessoas se afastaram, outras se aproximaram, formando um semicírculo ao redor do caixão. Júlia cobriu a boca com as mãos, os olhos fixos na cena. Marcela permanecia de pé, firme, mesmo tremendo por dentro. Quando a tampa foi finalmente erguida, o som do metal se abrindo ecoou pela capela como um trovão. Ricardo deu um passo à frente, o coração batendo tão forte que ele sentia o pulso nas têmporas. Ele olhou para dentro do caixão. E não havia nada. Apenas o forro de cetim branco, impecável, intocado. Nenhum corpo, nenhum vestígio, nenhuma presença. Apenas o vazio. O silêncio foi substituído por exclamações de choque. Pessoas gritaram, outras recuaram. Muitas tiraram os celulares para fotografar ou gravar. Ricardo ficou paralisado, incapaz de processar o que estava vendo. Suas pernas fraquejaram e ele precisou se apoiar na borda do caixão para não cair. Meu Deus, alguém murmurou. É verdade, não tem ninguém. Fabiana deu alguns passos para trás, o rosto agora completamente branco. Ela olhou ao redor, procurando uma saída, mas estava cercada por olhares acusadores. Júlia se aproximou dela, a voz trêmula. Mãe, o que está acontecendo? Onde está a vovó? Fabiana não respondeu. Ela simplesmente balançou a cabeça, como se recusasse a aceitar que aquilo estava acontecendo. Ricardo se virou para ela, os olhos vermelhos, a voz rouca. Onde está minha mãe, Fabiana? Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Marcela, que até aquele momento havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. Eu posso levar vocês até ela. Eu sei onde Dona Helena está. Ricardo olhou para Marcela e, pela primeira vez em dias, sentiu algo que não era apenas dor ou confusão. Sentiu esperança. Uma esperança frágil, assustadora, mas real. Leve-me até ela. Agora. Marcela assentiu. Mas antes que pudessem sair, Fabiana finalmente encontrou sua voz, e o que disse revelou o desespero absoluto que tomava conta dela. Vocês não entendem. Vocês não entendem nada. Ela estava no caminho. Ela sempre esteve no caminho. Tudo o que construímos, tudo o que planejamos, ela bloqueava. Eu precisava fazer alguma coisa. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Ricardo olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez, e talvez fosse realmente a primeira vez que ele enxergava quem ela era de verdade. O que você fez? Ele perguntou a voz baixa, mas carregada de uma emoção que ele não conseguia definir. Fabiana não respondeu. Ela simplesmente virou as costas e tentou sair, mas alguns convidados bloquearam a saída. Alguém já havia ligado para a polícia. O padre, completamente perdido, murmurava orações em voz baixa, sem saber como reagir àquele caos. Ricardo se virou para Marcela. Me leve até minha mãe, por favor. Marcela acenou com a cabeça e juntos começaram a sair da capela. Júlia os seguiu, ignorando os protestos fracos da mãe. Enquanto caminhavam pelo corredor, Ricardo sentia como se estivesse acordando de um longo pesadelo, mas ao mesmo tempo entrando em outro ainda mais sombrio. Cada passo que dava era um passo em direção a verdades que ele não sabia se estava pronto para enfrentar. Marcela os guiou até o estacionamento, onde entraram no carro de Ricardo. Durante o trajeto, ela contou tudo. Como Dona Helena havia começado a ser gradualmente isolada. Como as visitas foram bloqueadas, incluindo as dela própria. Como 3 dias atrás, ela voltara ao apartamento para buscar alguns pertences que havia esquecido e vira homens carregando a patroa, que parecia sedada, até uma van sem identificação. Como ela tentara intervir e fora ameaçada. Como seguira a van discretamente e descobrira o endereço de uma clínica particular nos arredores da cidade, um lugar discreto, quase escondido, que não parecia ter registro oficial. Ela não resistia, Marcela disse, as lágrimas finalmente escorrendo. Ela estava tão fraca, Sr. Ricardo, tão fraca, e ninguém perguntou nada.
Ninguém verificou. Simplesmente a levaram. Ricardo ouvia em silêncio, as mãos apertadas no volante, os olhos fixos na estrada. Ao seu lado, Júlia chorava baixinho, abraçada a si mesma. A imagem da avó, sempre tão forte e presente, sendo tratada daquela forma, era algo que ela não conseguia processar. Quando finalmente chegaram à clínica, era um prédio baixo, de aspecto simples, cercado por muros altos e portões de ferro. Não havia placa indicativa, apenas um número na entrada. Ricardo desceu do carro com pressa, Marcela e Júlia logo atrás. A polícia já havia sido acionada e estava a caminho, mas ele não podia esperar. Eles entraram pela recepção, onde uma mulher de jaleco branco tentou barrá-los. Ricardo não deu atenção. Ele atravessou o corredor, abrindo portas, chamando pela mãe, até que, numa sala ao fundo, a encontrou. Dona Helena estava deitada numa cama hospitalar simples, conectada a soros, o rosto pálido e magro, os olhos fechados. Mas ela estava respirando. Ela estava viva. Ricardo correu até ela, segurando a mão dela com cuidado como se temesse que ela se quebrasse. Mãe, sou eu. Estou aqui. Dona Helena abriu os olhos devagar, confusa, desorientada. Levou alguns segundos para focar no rosto do filho. Quando finalmente o reconheceu, suas feições se contraíram numa expressão de alívio e cansaço. Ricardo, ela sussurrou, a voz fraca. Você veio. Sim, mãe. Estou aqui. Você está segura agora. Júlia se aproximou também, segurando a outra mão da avó, chorando abertamente. Marcela permaneceu na porta, aliviada, mas também apreensiva com o que viria a seguir. A polícia chegou minutos depois, acompanhada de uma equipe médica de emergência. Dona Helena foi transferida imediatamente para um hospital de verdade, onde seria avaliada e tratada adequadamente. Ricardo não saiu do lado dela nem por um segundo, como se temesse que, se a perdesse de vista, ela desapareceria novamente. Enquanto isso, na capela, Fabiana estava sendo interrogada. Ela havia tentado se manter firme, negando tudo, mas as evidências começavam a se acumular. O responsável da funerária, pressionado, admitiu ter sido pago para fornecer um caixão vazio. Documentos falsos foram encontrados. Registros bancários mostravam transferências suspeitas. E assim, o que deveria ter sido um funeral silencioso e respeitoso se transformou no início de um escândalo que abalaria não apenas a família, mas toda a sociedade paulistana. A notícia se espalhou rapidamente. Jornalistas começaram a se aglomerar nos hospitais, nas delegacias, na porta da capela. Câmeras capturavam cada movimento, cada declaração, cada novo detalhe revelado. Ricardo, sentado ao lado da mãe no hospital, segurava a mão dela enquanto ela dormia, finalmente em segurança. Ele olhava para o rosto dela, para as rugas que marcavam uma vida longa e intensa, e sentia uma mistura de raiva, culpa e gratidão. Raiva por não ter percebido o que estava acontecendo. Culpa por ter confiado cegamente em Fabiana. Gratidão por Marcela, que arriscara tudo para salvar a mulher que a acolhera tantos anos atrás. Júlia estava sentada do outro lado da cama, também em silêncio, tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Ela pensava na mãe, na pessoa que achava conhecer, e se perguntava como tudo poderia ter chegado àquele ponto. Como alguém podia fazer algo tão cruel, tão calculado, com alguém da própria família? Do lado de fora do quarto, Marcela conversava com os policiais relatando tudo o que sabia, tudo o que vira. Ela estava cansada, emocionalmente exausta, mas também sentia uma estranha sensação de dever cumprido. Havia feito o que era certo, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar tudo. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, luzes da cidade começando a se acender numa constelação urbana que se estendia até onde a vista alcançava, uma história que deveria ter terminado num funeral estava apenas começando. E ninguém, nem Ricardo, nem Júlia, nem Marcela, nem mesmo Dona Helena, imaginava até onde aquela verdade os levaria, quais segredos ainda seriam revelados, e quanto mais dor e transformação estavam por vir.
o caixão vazio na capela permaneceria como símbolo. Símbolo de mentiras que quase triunfaram. Símbolo de uma vilania silenciosa que se escondia atrás de aparências impecáveis, mas também símbolo de coragem, de uma funcionária que se recusou a aceitar a injustiça e de um filho que, mesmo tarde, escolheu acreditar na verdade por mais dolorosa que fosse. E enquanto Dona Helena descansava, finalmente em paz e segurança, protegida por aqueles que realmente se importavam com ela, a verdadeira batalha estava apenas começando. A manhã seguinte chegou com uma claridade ofuscante que invadiu o quarto do hospital, onde Dona Helena permanecia internada. Ricardo havia passado a noite inteira ali, sentado, numa poltrona desconfortável ao lado da cama, observando cada respiração da mãe, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, mas ele não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o caixão vazio, ouvia as palavras de Fabiana, sentia o choque gelado de perceber que havia sido enganado durante tanto tempo. Dona Helena acordou devagar, piscando contra a luz da manhã. Ela olhou ao redor, confusa por um momento, até que seus olhos encontraram os do filho. Um sorriso fraco apareceu em seus lábios ressecados. "Você ainda está aqui", ela disse, voz rouca mas reconfortada. Ricardo se levantou imediatamente, aproximando-se da cama. "Estou aqui, mãe, e não vou sair. Nunca mais vou deixar que algo assim aconteça." Ela estendeu a mão e ele a segurou com cuidado. Os dedos dela estavam frios, magros, mas a pressão que exerceu era real, viva. "Eu sabia que você viria", ela sussurrou. "Eu tentei deixar pistas, tentei avisar, mas ela era esperta. Muito esperta. Não fale agora, mãe. Descanse. Os médicos disseram que você precisa se recuperar." Mas Dona Helena balançou a cabeça levemente. "Preciso te contar. Preciso que você saiba. Ela planejou tudo. Durante meses, talvez anos. Eu percebi tarde demais." Ricardo sentiu um nó na garganta. "Vamos conversar sobre isso quando você estiver melhor. Por enquanto você está segura. É tudo que importa." Do lado de fora do quarto, Júlia conversava com Marcela no corredor. A garota estava diferente. Algo havia mudado nela desde a revelação no funeral. Ela olhava para Marcela com uma mistura de gratidão e curiosidade, como se estivesse vendo alguém pela primeira vez, alguém que sempre estivera ali, mas nunca fora realmente notada. "Você sabia desde o começo, não sabia?" Júlia perguntou, a voz baixa. "Você sabia que minha mãe estava mentindo?" Marcela suspirou, encostando-se na parede fria do corredor. "Eu suspeitava. Sua avó vinha me contando coisas há algum tempo, pequenas coisas. Como ela se sentia vigiada, como suas ligações eram monitoradas, como suas cartas desapareciam. Mas eu não tinha provas. E quando tentei falar com seu pai, sua mãe sempre aparecia, sempre tinha uma explicação. Eu me sentia impotente." Júlia mordeu o lábio, os olhos marejados. "Eu deveria ter percebido. Moro na mesma casa, como não percebi? Você era criança quando tudo começou. E sua mãe era muito boa em esconder as coisas. Em fazer tudo parecer normal." "Mas não era normal", Júlia disse, a voz quebrando. "Nada era normal. Eu só não quis ver." Antes que Marcela pudesse responder, um policial se aproximou. Era o delegado Renato Ferreira, um homem de meia idade, experiente, com olhos que pareciam ter visto muito ao longo dos anos. Ele cumprimentou ambas com um aceno respeitoso. "Senhorita Júlia, senhora Marcela, precisamos formalizar alguns depoimentos. Se puderem me acompanhar." Elas seguiram o delegado até uma sala reservada dentro do próprio hospital, onde ele havia montado uma espécie de base temporária para conduzir os interrogatórios iniciais. A sala era pequena, com paredes brancas e uma mesa simples. O delegado sentou-se de um lado, Marcela do outro, enquanto Júlia permaneceu de pé, encostada na parede. "Senhora Marcela", o delegado começou, abrindo um caderno de anotações. "Preciso que me conte tudo novamente, desde o início. Cada detalhe pode ser importante." Marcela respirou fundo e começou a relatar tudo. Como havia trabalhado para Dona Helena durante 10 anos,
desenvolvendo uma relação que ia além da simples função de cuidadora. Como a patroa havia se tornado quase uma mãe para ela, especialmente depois que Marcela perdera a própria família num acidente anos atrás. Como Fabiana sempre a tratara com certa frieza, mas isso se intensificara nos últimos meses. Como ela começara a ser gradualmente excluída das rotinas da casa, impedida de acompanhar Dona Helena em consultas médicas, proibida de responder ligações direcionadas à idosa. Foi no último mês que as coisas ficaram realmente estranhas, Marcela disse, a voz tremendo levemente ao reviver as memórias. Dona Helena começou a me passar bilhetes escondidos, pequenos papéis com recados, coisas como eles estão planejando algo, ou não confie nela. Eu não entendia direito. Achei que fosse paranoia, que ela estivesse confusa. Mas então, uma semana atrás, eu a encontrei chorando no quarto. Ela me disse que Fabiana estava roubando documentos dela, alterando coisas, fazendo ela assinar papéis que não entendia. O delegado fazia anotações rápidas. E você confrontou a senhora Fabiana? Tentei, mas ela me demitiu na hora. Disse que eu estava inventando histórias, que estava tentando manipular Dona Helena. Ofereceu um bom pagamento para que eu fosse embora e não causasse problemas. Eu aceitei o dinheiro porque precisava, mas não aceitei o silêncio. Continuei vigiando de longe. Foi assim que vi quando levaram Dona Helena daqui 3 dias atrás. Júlia, que até então ouvia em silêncio, se aproximou da mesa. É verdade que minha mãe alterou documentos da minha avó? O delegado olhou para a garota com certa piedade. Estamos investigando isso. Mas há indícios, sim. Foram encontradas várias irregularidades. Transferências bancárias não autorizadas, procurações falsas, alterações em testamentos. Tudo muito bem feito, muito profissional. Sua mãe contou com ajuda externa. Júlia sentiu as pernas fraquejarem e precisou se sentar. A imagem da mãe, sempre tão controlada, sempre tão perfeita, começava a se estilhaçar na mente dela. Não era apenas uma mentira isolada. Era uma teia complexa, tecida ao longo de anos, com paciência e frieza. Depois de encerrar o depoimento de Marcela, o delegado pediu que Júlia também relatasse tudo o que sabia. A garota falou sobre o afastamento gradual entre ela e a avó, como a mãe sempre tinha uma desculpa para impedir visitas, como a avó parecia cada vez mais cansada e silenciosa nas poucas vezes que se viam. Falou sobre conversas que agora faziam sentido, olhares que agora pareciam ser pedidos de ajuda. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Fabiana estava sendo interrogada numa delegacia. Ela havia passado a noite numa cela, ainda vestida com o traje de funeral, os cabelos desfeitos, aí sim a maquiagem borrada. Mas mesmo assim mantinha uma postura rígida, quase desafiadora. Sentada diante de 2 investigadores, ela negava tudo com firmeza calculada. Não fiz nada de ilegal. Minha sogra estava doente, debilitada. Eu cuidei dela. Tomei decisões difíceis, sim, mas sempre pensando no bem dela e da família. Então, por que o caixão estava vazio, senhora Fabiana? Um dos investigadores perguntou, o tom seco. Fabiana hesitou por um segundo, mas recuperou-se rapidamente. Foi um engano da funerária. Um erro deles. Eu não sabia. A senhora contratou a funerária. Pagou em dinheiro, segundo os registros. E o responsável já confessou que foi pago extra para fornecer um caixão vazio, sem fazer perguntas. Ele está mentindo. Estão todos mentindo. Essa funcionária, a Marcela, sempre foi problemática. Ela manipulou minha sogra e agora está manipulando minha família. Os investigadores trocaram olhares. Era evidente que Fabiana não colaboraria facilmente. Ela havia construído uma fortaleza de negações e tentava manter cada pedaço dela de pé, mesmo quando tudo desmoronava ao redor. A notícia do funeral falso se espalhou como fogo. Jornais, sites, redes sociais, todos cobriam o caso com detalhes sensacionalistas. A história tinha todos os elementos que o público adorava. Uma família rica, segredos, obscuros, uma vilã aparentemente insuspeita e uma heroína improvável na figura de Marcela. As emissoras de televisão enviaram equipes para cobrir cada ângulo.
Repórteres cercaram o hospital, a delegacia, a casa da família em Higienópolis. Marcela foi abordada por diversos jornalistas. No início, ela tentou evitá-los, mas acabou cedendo e concedeu uma entrevista para uma emissora local. Sentada numa cadeira simples, sob a luz forte das câmeras, ela contou sua versão da história com sinceridade e emoção. Não procurava holofotes, não desejava fama, mas queria que a verdade fosse conhecida. Eu não fiz nada de especial, ela disse, a voz firme, mas carregada de emoção. Apenas fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Dona Helena me acolheu quando eu não tinha ninguém. Ela me deu trabalho, dignidade, me tratou como família. Como eu poderia abandoná-la quando ela mais precisava? Seria trair tudo que ela fez por mim. A entrevista viralizou. Marcela se tornou um símbolo de lealdade e coragem. Páginas nas redes sociais compartilhavam seu relato, elogiando sua integridade. Muitos comentavam sobre como funcionários domésticos eram frequentemente invisíveis, mas que Marcela provara que eram tão essenciais e dignos quanto qualquer outra pessoa. Doações começaram a surgir, pessoas querendo ajudá-la financeiramente, oferecendo empregos, apoio. Mas nem toda a atenção era positiva. 2 dias após a entrevista, Marcela começou a receber ligações estranhas. O telefone tocava, ela atendia, mas do outro lado havia apenas silêncio. Isso aconteceu 3, 4, 5 vezes. Ela pensou em bloquear os números, mas eles sempre mudavam. Então as mensagens começaram. A primeira chegou por mensagem de texto de um número desconhecido. Era curta e direta. Você cometeu um erro. Pode reverter isso ainda. Marcela sentiu um frio na espinha. Mostrou a mensagem para a polícia, que iniciou o rastreamento, mas os números eram descartáveis, difíceis de rastrear. A segunda mensagem foi mais explícita. 50 mil reais para você esquecer o que viu e mudar seu depoimento. É uma boa oferta. Marcela não respondeu. Ela sabia que estava sendo testada, pressionada para ver até onde iria sua lealdade. Mas quanto mais a ameaçavam, mais firme ela se tornava. Ela não lutara tanto, arriscara tanto, para agora recuar por medo ou dinheiro. A terceira mensagem foi mais pessoal. Sabemos que você tem dívidas. Sabemos que sua irmã está doente. Podemos ajudar ou podemos complicar. Escolha com sabedoria. Aquilo a assustou de verdade. Eles sabiam detalhes íntimos de sua vida. Sabiam sobre Carla, sua irmã mais nova que lutava contra uma doença crônica e dependia financeiramente dela. Sabiam sobre os empréstimos que Marcela havia feito para pagar tratamentos. Era uma invasão completa, uma demonstração de que quem estava por trás daquilo tinha recursos e informações. Marcela procurou o delegado Ferreira imediatamente. Ele ouviu com atenção, o rosto sério. Eles estão tentando calá-la. Provavelmente pessoas contratadas pela senhora Fabiana ou por alguém próximo a ela. Isso só confirma que há mais envolvidos do que imaginávamos. O que eu faço? Ignore. Não responda. Continue sua rotina, mas tome cuidado. Vamos intensificar a proteção. E se algo mais grave acontecer, nos avise imediatamente. Marcela saiu da delegacia, sentindo-se mais vulnerável do que nunca. Ela olhava por cima do ombro, desconfiava de estranhos, sentia o peso de estar no centro de uma batalha que crescia a cada dia. Mas ela também sentia algo mais, uma determinação inabalável. Não importava o quanto tentassem assustá-la ou comprá-la, ela não voltaria atrás. E então, numa decisão ousada que surpreendeu até os policiais, Marcela decidiu tornar pública a tentativa de suborno. Ela procurou a mesma emissora que a entrevistara antes e contou tudo. Mostrou as mensagens, explicou as ameaças, revelou que estavam tentando calá-la com dinheiro e intimidação. Querem que eu minta, que eu recue, que eu diga que estava enganada, mas eu não estava. Dona Helena estava sendo mantida prisioneira, dopada, escondida. E eu não vou fingir que isso não aconteceu. Não importa quanto me ofereçam ou quanto me ameacem. A repercussão foi imediata e intensa. A história ganhou dimensões nacionais. Programas de televisão debatiam o caso, especialistas analisavam as implicações legais e a pressão sobre as autoridades para resolverem o caso rapidamente aumentou exponencialmente.
Marcela se tornou não apenas uma testemunha, mas um ícone. Sua recusa em aceitar o suborno foi vista como um ato de resistência moral num mundo onde tantos se curvavam ao dinheiro e ao poder. Enquanto isso, na casa em Higienópolis, o ambiente era de tensão absoluta. Ricardo havia voltado para buscar documentos e roupas, mas evitava Fabiana a todo custo. Ela tentava se aproximar, tentava conversar, mas ele a ignorava. A presença dela na mesma casa se tornara insuportável para ele. Júlia também estava lá, mas havia se mudado para o quarto de hóspedes, recusando-se a dormir perto da mãe. O silêncio entre mãe e filha era ensurdecedor. Fabiana tentou várias vezes se justificar, explicar, mas Júlia não queria ouvir. Cada palavra que a mãe dizia soava falsa. Cada explicação parecia uma nova mentira. Numa tarde, Ricardo finalmente confrontou Fabiana diretamente. Ele entrou no quarto do casal, onde ela estava sentada na cama, olhando para o nada. "Preciso saber", ele disse, a voz controlada, mas fria. "Por quê? Por que você fez isso? O que minha mãe te fez para merecer isso?" Fabiana ergueu o olhar. Havia cansaço naqueles olhos, mas também uma raiva surda, um ressentimento que ela não conseguia mais esconder. "Ela nunca me aceitou", Fabiana disse, a voz baixa, mas carregada. "Desde o primeiro dia. Ela achava que eu não era boa o suficiente para você, que eu era interesseira, oportunista. E sabe o que é pior? Você acreditava nela. Sempre que ela insinuava algo, você duvidava de mim. Eu passei anos tentando provar meu valor, e nada nunca era suficiente." Ricardo sentiu uma raiva crescente. Então sua solução foi trancá-la numa clínica e fingir que ela estava morta? Roubar dela? Manipular documentos? "Eu não queria que chegasse a esse ponto." Fabiana se levantou, a voz subindo. "Eu só queria que ela saísse do caminho, que parasse de interferir, que nos deixasse viver nossas vidas sem julgamentos constantes. Ela é minha mãe", Ricardo gritou, perdendo a compostura pela primeira vez. "Como você ousa dizer que ela estava no caminho? E você não percebe o que fez? Não percebe a gravidade?" Fabiana recuou, surpresa pela explosão dele. Ela tentou recuperar o controle, mas já era tarde. A máscara havia caído completamente. "Você é fraco", ela disse, e a crueza da afirmação cortou o ar. Sempre foi. Sempre dependeu dela. Sempre precisou da aprovação dela. Eu pensei que pudesse te libertar disso. Que pudéssemos construir algo nosso, sem ela pairando sobre nós. Mas você nunca foi capaz de se afastar." Ricardo olhou para a mulher com quem dividira 15 anos de vida e percebeu que nunca a conhecera de verdade. "Saia desta casa", ele disse, a voz gelada. "Hoje. Agora. Não quero você aqui quando eu voltar." Fabiana abriu a boca para protestar, mas algo no olhar dele a impediu. Ela pegou algumas coisas rapidamente e saiu, batendo a porta. Ricardo ficou sozinho no quarto, sentindo como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros, mas ao mesmo tempo, como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Júlia apareceu na porta pouco depois. Ela havia ouvido tudo. "Pai, você está bem?" Ricardo acenou com a cabeça, mas não conseguiu falar. Júlia se aproximou e o abraçou, algo que não faziam há anos. E ali, abraçados, pai e filha choraram juntos, lamentando não apenas o que havia sido revelado, mas também tudo o que haviam perdido ao longo dos anos de cegueira e omissão. Naquela noite, Ricardo voltou ao hospital. Dona Helena estava acordada, mais alerta do que nos dias anteriores. Ela olhou para o filho e percebeu imediatamente que algo havia mudado. "Você mandou ela embora", ela disse. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Ricardo assentiu. Deveria ter feito isso há muito tempo. Dona Helena segurou a mão dele. "Não se culpe. Ela era muito boa em esconder quem realmente era. Até eu demorei para perceber. Mãe, tem uma coisa que preciso saber. Você disse que deixou pistas, que tentou me avisar. Onde estão essas pistas?" Dona Helena sorriu fracamente. "Em lugares que só você saberia procurar. Na casa, nas minhas coisas. Eu escondi papéis, gravações, cópias de documentos.
Achei que se algo acontecesse comigo, você eventualmente encontraria. Ricardo sentiu uma nova determinação crescer dentro dele. Vou encontrar tudo, mãe. Vou descobrir a extensão do que ela fez. E vou garantir que ela pague por isso. E assim, enquanto a noite avançava sobre São Paulo, enquanto a cidade continuava seu ritmo frenético e indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam em seus cantos, Ricardo sabia que a batalha estava longe de terminar. As tentativas de intimidação contra Marcela, o confronto com Fabiana, as revelações que ainda estavam por vir, tudo isso era apenas o começo. A verdade completa ainda precisava ser desenterrada. E ele estava determinado a fazê-lo, não importasse o custo. A manhã chegou cinzenta sobre São Paulo, com nuvens pesadas que ameaçavam chuva, mas não se decidiam a despejar. Ricardo estava de volta à casa em Higienópolis, dessa vez com um propósito claro. Ele precisava encontrar as pistas que a mãe havia escondido, as provas que ela mencionara, os fragmentos de verdade que ajudariam a montar o quebra-cabeça completo da traição que sofrera. Marcela estava com ele, assim como Júlia, que havia insistido em ajudar. A casa estava silenciosa, quase fantasmagórica, sem a presença de Fabiana. Era como se a ausência dela tivesse tirado também a vida do lugar, revelando o quanto aquele lar havia se tornado apenas uma fachada, uma encenação de família feliz que nunca existira de verdade. Os três caminhavam pelos cômodos com cuidado, como se temessem despertar algum espírito adormecido. Por onde começamos? Júlia perguntou, olhando ao redor da sala ampla, com seus móveis de design caro e suas obras de arte cuidadosamente selecionadas. Ricardo pensou por um momento. O quarto dela. É onde ela passava mais tempo. Se escondeu algo, deve estar lá. Eles subiram as escadas em silêncio e entraram no quarto de Dona Helena. Era um espaço aconchegante, decorado com móveis antigos que ela trouxera da casa onde vivera com o marido falecido. Havia fotos nas paredes, muitas delas de Ricardo ainda criança, algumas de Júlia bebê, outras de momentos familiares que agora pareciam pertencer a outra vida. A cama estava feita, como se esperasse que sua dona voltasse a qualquer momento. Marcela ficou na porta, hesitante. Sinto como se estivesse invadindo a privacidade dela. Ricardo se virou para ela. Você não está invadindo. Está ajudando. Minha mãe confia em você. Ela quereria que você estivesse aqui. Eles começaram a procurar metodicamente. Ricardo abriu as gavetas da cômoda, examinando cada peça de roupa dobrada, cada lenço, cada objeto pessoal. Júlia verificou a estante de livros, folheando cada um procurando por papéis escondidos entre as páginas. Marcela examinou o armário, verificando os bolsos de casacos e vestidos pendurados. Foi Júlia quem encontrou a primeira pista. Atrás de uma fotografia emoldurada na mesa de cabeceira, havia um pequeno envelope preso com fita adesiva. Ela o removeu cuidadosamente e o abriu. Dentro, havia uma folha de papel com a letra trêmula de Dona Helena. Era uma lista de datas e valores, transferências bancárias que ela não autorizara, documentos que haviam desaparecido de seus arquivos pessoais. Pai, olha isso. Júlia mostrou o papel para Ricardo. Ele leu rapidamente, o rosto ficando cada vez mais tenso. São registros de transações. Milhares de reais transferidos da conta da minha mãe para contas que ela não reconhecia. E tem datas aqui. Isso vinha acontecendo há mais de 2 anos. Marcela se aproximou. Dona Helena me disse uma vez que achava que seu dinheiro estava sumindo, mas quando ela tentou verificar com o banco, Fabiana sempre estava presente, sempre tinha uma explicação. Dizia que eram investimentos, reformas, coisas do tipo. Ricardo sentiu a raiva crescer novamente. Ela estava roubando da minha mãe há anos e eu não percebi. Como pude ser tão cego? Você confiava, Marcela disse suavemente. Não há crime em confiar em quem você ama, mas há crime em ser negligente, em não prestar atenção, em escolher acreditar nas mentiras porque era mais fácil do que enfrentar a verdade. Eles continuaram procurando e encontraram mais coisas.
Dentro de uma caixa de joias antiga, escondidos sob colares e pulseiras que Dona Helena não usava há anos, havia documentos. Eram cópias de procurações, algumas com assinaturas que claramente não eram dela. Havia também registros médicos alterados, laudos que indicavam uma senilidade que ela não tinha, pareceres psiquiátricos, falsos que a declaravam incapaz de tomar decisões. Isso é falsificação, Ricardo disse, examinando os papéis. Não é apenas roubo, é fraude documental. Ela estava construindo um caso para declarar minha mãe incapaz, para assumir o controle legal de tudo. Júlia se sentou na beirada da cama, pálida. Por que ela faria tudo isso? Meu pai tem dinheiro próprio. A gente vive bem. Por que precisar do dinheiro da vovó? Ricardo suspirou. Não é só sobre dinheiro, Júlia. É sobre controle. Poder. Sua mãe sempre quis comandar tudo, ter a última palavra em todas as decisões. Minha mãe representava um obstáculo para isso. Enquanto ela estivesse aqui, lúcida e presente, sua mãe nunca teria o controle absoluto que desejava. Mas levou as coisas longe demais, Marcela disse. Tão longe que não há volta. Eles continuaram a busca e Marcela encontrou algo que nenhum deles esperava. No fundo do armário, dentro de uma caixa de sapatos velha, havia um pequeno gravador digital. Era um modelo antigo, mas funcional. Marcela o ligou e a voz de Dona Helena preencheu o quarto. Era uma gravação recente, feita apenas alguns dias antes de ela ser levada. Na gravação, Dona Helena explicava tudo o que sabia, tudo o que havia descoberto. Ela falava sobre como Fabiana havia começado a isolá-la, como percebera que documentos estavam sendo alterados, como se sentira cada vez mais prisioneira na própria casa. A voz dela estava firme, lúcida, sem nenhum sinal da confusão mental que os laudos falsos tentavam alegar. Estou gravando isso porque tenho medo, a voz de Dona Helena dizia. Medo do que ela é capaz de fazer. Eu tentei falar com Ricardo, mas ela sempre está presente, sempre interrompe. Tentei sair sozinha, mas me vigiam. Sinto que estou perdendo o controle da minha própria vida. Se algo acontecer comigo, se eu desaparecer ou se disserem que perdi a razão, por favor, ouçam esta gravação. Eu estou lúcida. Eu sei o que está acontecendo. E eu preciso de ajuda. Havia uma pausa na gravação, como se Dona Helena tivesse hesitado antes de continuar. Fabiana não é quem vocês pensam que é. Ela é calculista, fria, capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer. Eu vi isso nos olhos dela. Eu tentei alertar Ricardo, mas ele não quis ouvir. Ele prefere acreditar que estou ficando paranoica, que estou envelhecendo demais. Mas eu não estou. Estou vendo claramente pela primeira vez em anos. E o que vejo me assusta. A gravação terminava ali. Ricardo tinha lágrimas nos olhos. Júlia chorava abertamente. Marcela desligou o gravador com cuidado, como se fosse um objeto sagrado. Ela tentou nos avisar, Ricardo disse, a voz quebrada. E nós não ouvimos. Júlia se levantou abruptamente. Eu preciso sair daqui. Não consigo ficar neste quarto ouvindo isso. Ela saiu correndo, descendo as escadas apressadamente. Ricardo fez menção de segui-la, mas Marcela segurou seu braço. Deixe-a processar. Ela precisa de um momento. Ricardo assentiu, exausto emocionalmente. Eles guardaram todas as provas cuidadosamente numa sacola, preparando-se para entregá-las ao delegado Ferreira. Mas antes de sair, Ricardo deu uma última olhada no quarto da mãe, como se quisesse memorizar cada detalhe, cada lembrança feliz, antes que tudo fosse manchado pelo que descobrira. Júlia estava na varanda dos fundos, olhando para o jardim que sua avó cuidava com tanto carinho. As plantas estavam começando a murchar sem os cuidados dela. Júlia pensava em todas as tardes que passara ali, ouvindo a avó falar sobre cada flor, cada árvore, cada segredo que o jardim guardava. Como não percebera que havia outros segredos mais sombrios escondidos dentro da própria casa. Ela ouviu passos atrás dela e se virou. Era Ricardo carregando a sacola com as provas. Encontramos tudo, ele disse, ou pelo menos tudo que ela escondeu. Vamos levar para a polícia agora. Júlia acenou com a cabeça, mas não se moveu. Pai, eu me lembro de coisas agora. Coisas que na época não fizeram sentido, mas que agora fazem. Ricardo se aproximou. Que coisas?
Conversas que ouvi entre mamãe e pessoas desconhecidas. Ligações que ela fazia sempre do escritório com a porta fechada. Vezes em que ela disse que vovó estava dormindo, mas eu subia e via que ela estava trancada no quarto. Havia uma vez que encontrei vovó chorando no banheiro. Quando perguntei o que havia, ela disse que não era nada, mas agora eu sei que era tudo. Ela estava pedindo ajuda, e eu não entendi. Você era criança, Júlia. Não pode se culpar. Mas não sou mais criança agora. E por quanto tempo fingi não ver? Por quanto tempo escolhi acreditar que tudo estava bem porque era mais fácil? Ricardo colocou a mão no ombro da filha. Nós dois fizemos isso. Nós dois escolhemos a cegueira. Mas agora estamos escolhendo a verdade. E isso é o que importa. Eles voltaram para dentro da casa e seguiram para a delegacia. O delegado Ferreira os recebeu imediatamente, examinando cada prova com atenção. A gravação, em particular, o impressionou profundamente. Isso é ouro, ele disse. É a própria vítima atestando sua lucidez e denunciando a situação. Combinado com os documentos falsificados e os registros bancários, temos um caso sólido. Muito sólido. Quando vocês vão prender Fabiana? Ricardo perguntou. Já temos um mandado em andamento, mas queremos garantir que temos todas as provas necessárias antes de formalizar a acusação. Ela tem advogados caros, recursos, vai tentar se defender de todas as formas possíveis. Precisamos ser impecáveis. Ricardo compreendeu. Havia aprendido que justiça não era apenas sobre verdade, mas também sobre procedimentos, provas, argumentos legais. E ele estava disposto a fazer tudo certo, por mais que demorasse. Enquanto isso, a história continuava ganhando repercussão nacional. Programas de notícias debatiam o caso todas as noites. Especialistas analisavam os aspectos legais, psicológicos e sociais do que estava sendo revelado. O caso da família de Ricardo se transformara num símbolo de algo maior. O abuso de idosos, a manipulação doméstica, os crimes que aconteciam dentro de casas aparentemente perfeitas. Organizações de proteção ao idoso começaram a usar o caso como exemplo para campanhas de conscientização. Delegacias especializadas receberam um aumento significativo de denúncias, pessoas que finalmente encontraram coragem para relatar situações semelhantes. O funeral falso se tornara o estopim de uma discussão nacional sobre como a sociedade tratava seus idosos, como a família podia ser um lugar de perigo quando os mecanismos de proteção falhavam. Marcela também se viu no centro de outro movimento. Grupos de trabalhadores domésticos a procuraram, querendo que ela se tornasse porta-voz de uma causa maior. Ela hesitou inicialmente, sentindo-se despreparada para tamanha responsabilidade. Mas após conversar com Dona Helena, que a encorajou a usar sua história para ajudar outros, ela aceitou. Numa entrevista coletiva organizada por uma associação de direitos trabalhistas, Marcela falou abertamente sobre a invisibilidade dos trabalhadores domésticos, sobre como eram frequentemente as únicas testemunhas de abusos dentro das casas, mas eram ignorados ou ameaçados quando tentavam intervir. Nós vemos tudo, ela disse, a voz firme diante das câmeras. Somos tratados como móveis, como se não tivéssemos olhos ou ouvidos ou consciência. Mas temos. E quando vemos algo errado, quando testemunhamos abusos, temos o dever moral de agir, mesmo quando isso nos custa o emprego, a segurança, até a liberdade, porque há coisas mais importantes do que dinheiro ou conforto: a dignidade, a justiça. As palavras dela ecoaram por todo o país. Movimentos sociais abraçaram sua mensagem. Políticos começaram a propor leis mais rígidas para a proteção de idosos e trabalhadores domésticos. O caso deixara de ser apenas sobre uma família para se tornar sobre toda uma sociedade e seus valores. De volta ao hospital, Dona Helena acompanhava tudo pelos noticiários. Ela estava mais forte, recuperando-se rapidamente agora que estava em segurança e recebendo cuidados adequados. Os médicos estavam impressionados com sua resiliência. Ela havia passado por uma provação terrível, mas sua mente permanecia afiada, sua vontade intacta. Júlia a visitava todos os dias após a escola. A relação entre avó e neta, que havia sido gradualmente destruída por Fabiana, estava se reconstruindo.
Elas conversavam sobre tudo, sobre o passado, sobre o presente, sobre os sonhos que Júlia tinha para o futuro. Dona Helena ouvia com atenção, oferecendo conselhos quando pedidos, simplesmente estando presente quando necessário. Numa dessas visitas, Júlia perguntou algo que a incomodava havia dias. Vovó, você consegue perdoar minha mãe? Dona Helena ficou em silêncio por um longo momento. Perdão é uma palavra complicada, querida. O que sua mãe fez foi além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ela me tirou minha liberdade, minha dignidade, quase me tirou minha vida. Mas raiva e ressentimento só me machucariam mais. Então, eu escolho deixar ir. Não por ela, mas por mim, para que eu possa viver o resto dos meus dias em paz. Júlia absorveu as palavras, tentando encontrar seu próprio caminho em meio à confusão de emoções que sentia em relação à mãe. Eu não sei se consigo perdoar, ela admitiu. Toda vez que penso no que ela fez, sinto raiva, e tristeza, e confusão. Como alguém que eu amava, que me criou, pode ter feito algo tão horrível? Dona Helena segurou a mão da neta. Você não precisa ter todas as respostas agora. Perdão não é algo que acontece num estalar de dedos. É um processo, às vezes longo e doloroso. O importante é que você não deixe isso consumir você. Que você encontre um jeito de seguir em frente, de construir sua própria vida. Enquanto conversavam, Ricardo chegou com notícias. A polícia havia finalmente reunido provas suficientes. Fabiana seria formalmente acusada de sequestro, fraude, falsificação de documentos e tentativa de apropriação indébita. O julgamento seria demorado, mas o caso contra ela era forte. Além disso, a investigação revelara que Fabiana não agira sozinha. Ela contratara advogados especializados em questões de tutela e heranças, pessoas que ajudaram a criar os documentos falsos. Contratara a clínica onde Dona Helena ficara escondida, um lugar que operava nas margens da legalidade, oferecendo serviços discretos para famílias que queriam se livrar de parentes inconvenientes. Todos os envolvidos estavam sendo investigados. A rede era mais ampla do que qualquer um imaginara. O delegado Ferreira descobriu que aquela clínica específica havia sido usada em outros casos semelhantes. Outros idosos haviam sido deixados lá, sedados, esquecidos, enquanto suas famílias liquidavam seus bens. Era um esquema organizado, alimentado pela ganância e pela falta de fiscalização. A revelação chocou o país. Autoridades de saúde iniciaram inspeções em clínicas similares por todo o estado. Várias foram fechadas. Várias pessoas foram presas. O caso de Dona Helena se tornara o ponto de partida para uma limpeza necessária, uma reforma de sistemas que haviam falhado em proteger os mais vulneráveis. Ricardo, sentado ao lado da mãe no hospital, segurava sua mão enquanto assistiam às notícias. Ele sentia uma mistura estranha de tristeza pelo que acontecera e esperança pelo que poderia mudar. Sua família havia sido destroçada, mas da destruição estava emergindo algo novo, algo que talvez fosse mais verdadeiro. Dona Helena olhou para o filho. Você está pensando nela. Ricardo não negou. Não consigo deixar de pensar em quem ela realmente era. Se eu alguma vez a conheci de verdade, se havia algo genuíno entre nós ou se tudo era uma mentira desde o início. Dona Helena apertou sua mão. Nem tudo era mentira, Ricardo. Pessoas são complexas. Ela pode ter te amado de verdade à sua maneira e ainda assim ter feito coisas terríveis. O amor e a maldade não são mutuamente exclusivos. Ricardo refletiu sobre isso. Era uma verdade difícil de aceitar, mas talvez fosse a única que fazia sentido. Fabiana não era simplesmente uma vilã unidimensional. Era uma pessoa que fizera escolhas que custaram caro a todos ao seu redor. Júlia entrou no quarto naquele momento, trazendo flores frescas do jardim da casa. Ela as arranjou num vaso ao lado da cama, conversando animadamente sobre a escola, sobre amigos, sobre planos futuros. Havia uma leveza nela que não existia há tempos, como se um peso tivesse sido retirado. Dona Helena observava a neta com carinho, percebendo as mudanças. Júlia estava crescendo, amadurecendo,
tornando-se mais forte através da adversidade. Era doloroso o caminho que havia levado até ali, mas o resultado era uma garota que aprendera a questionar, a não aceitar aparências sem investigar a verdade por trás delas. Marcela apareceu pouco depois, trazendo a sopa caseira que preparara especialmente para Dona Helena. As 4 pessoas, unidas por tragédia, mas também por afeto genuíno, compartilharam uma refeição simples naquele quarto de hospital. Conversaram, riram de pequenas coisas, encontraram momentos de normalidade em meio ao caos que ainda os cercava. E assim, enquanto o sol se punha, sobre São Paulo pintando o céu de tons laranjas e roxos, eles sabiam que a jornada ainda não terminara. Havia um julgamento pela frente, batalhas legais a serem travadas, cicatrizes emocionais a serem curadas. Mas pela primeira vez em muito tempo, havia também esperança. Esperança de que a verdade prevaleceria, de que a justiça seria feita, de que era possível reconstruir sobre ruínas. Os meses seguintes foram um turbilhão de audiências, depoimentos e revelações que se acumulavam como camadas de uma verdade que ninguém estava totalmente preparado para enfrentar. O tribunal se tornou o palco onde cada mentira de Fabiana era desmontada peça por peça, onde cada documento falso era exposto à luz implacável da justiça. A sala estava sempre lotada, com jornalistas ocupando as primeiras fileiras, pessoas comuns querendo testemunhar aquele momento histórico que havia capturado a atenção de todo o país. Fabiana chegava a cada audiência impecavelmente vestida, mantendo uma postura de dignidade que contrastava brutalmente com os crimes que lhe eram imputados. Seus advogados, uma equipe cara e experiente, tentavam todas as estratégias possíveis. Alegavam que ela agira sob estresse, que fora mal interpretada, que suas intenções eram proteger a sogra e não prejudicá-la. Mas as provas eram esmagadoras. Ricardo estava presente em todas as sessões, sentado sempre no mesmo lugar, observando a mulher com quem dividira 15 anos de vida, sendo gradualmente despida de todas as máscaras que usara. Cada depoimento revelava uma nova camada de manipulação. Cada documento apresentado mostrava mais um pedaço do plano meticuloso que ela executara com frieza cirúrgica. Era doloroso, mas também necessário. Como assistir a um tumor sendo removido, sabendo que a dor do procedimento era o caminho para a cura. Marcela também depôs, contando sua versão dos fatos, com uma sinceridade que tocou todos na sala. Ela descreveu como testemunhara o isolamento progressivo de Dona Helena, como tentara intervir e fora silenciada, como sua lealdade à patroa a motivara a continuar investigando mesmo após ser dispensada. Quando o advogado de defesa tentou desacreditá-la, sugerindo que ela tinha interesse financeiro no caso, Marcela respondeu com uma firmeza que silenciou a sala. Meu interesse é injustiça. Dona Helena me deu dignidade quando eu não tinha nada. Não existe dinheiro que pague isso. E se protegê-la me custasse tudo que tenho, eu faria novamente sem hesitar. As palavras dela ecoaram pela sala do tribunal, e muitos observadores limparam lágrimas discretamente. O juiz, um homem de meia idade com décadas de experiência, parecia impressionado pela integridade daquela mulher simples que se tornara o centro moral de todo aquele drama. Júlia também precisou depor, uma experiência que a assustava profundamente. Ela teve que falar sobre sua relação com a mãe, sobre o que observara ao longo dos anos, sobre suas próprias falhas em perceber o que estava acontecendo. Foi um momento de enorme vulnerabilidade, estar ali diante de estranhos, expondo as feridas mais profundas de sua família. Mas ela o fez com uma coragem que surpreendeu até Ricardo. Quando o advogado perguntou se ela ainda amava a mãe, Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Toda a sala aguardava sua resposta. Eu amo a pessoa que achei que ela era. Júlia finalmente disse, a voz trêmula, mas firme. Mas essa pessoa não existe. Talvez nunca tenha existido. E isso é a parte mais difícil de aceitar. Não apenas o que ela fez, mas descobrir que a mãe que conheci era uma ilusão. Fabiana, que até aquele momento mantivera uma expressão neutra, pareceu abalar-se ao ouvir as palavras da filha. Foi o primeiro sinal real de emoção que demonstrou durante todo o processo.
Mas ela não disse nada, apenas baixou o olhar, como se finalmente compreendesse a magnitude do que perdera. O momento mais impactante do julgamento veio quando Dona Helena subiu ao banco das testemunhas. Ela havia se recuperado significativamente nos meses desde seu resgate, embora ainda mostrasse sinais físicos da provação que sofrera. Mas sua mente estava afiada, sua voz firme, sua presença comandando respeito. Ela falou sobre os anos que convivera com Fabiana, sobre como tentara dar à nora o benefício da dúvida repetidamente, sobre como percebera gradualmente as intenções reais por trás das ações superficialmente gentis. Descreveu o medo que sentiu quando começou a ser isolada, a impotência de ver sua liberdade sendo retirada pedaço por pedaço. Falou sobre a sedação forçada, sobre acordar naquela clínica fria, sem saber onde estava ou por quanto tempo ficaria ali. Mas o que mais marcou todos os presentes foi quando o promotor perguntou o que ela sentia em relação a Fabiana agora. Dona Helena olhou diretamente para a nora, e o silêncio na sala foi absoluto. "Eu sinto pena", ela disse, e não havia raiva em sua voz, apenas uma tristeza profunda. Pena de alguém tão consumido pela necessidade de controle que foi capaz de destruir sua própria família. Ela tinha tudo, uma família, segurança, amor. Mas não era suficiente. Ela queria domínio absoluto, e no processo de tentar controlar tudo, perdeu tudo, incluindo a si mesma. Fabiana finalmente quebrou. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Mas não foram lágrimas de arrependimento, Ricardo percebia. Foram lágrimas de alguém que finalmente compreendia que havia perdido o jogo, que todas as suas jogadas cuidadosamente planejadas haviam desmoronado. O julgamento durou semanas, mas o veredicto, quando finalmente veio, não surpreendeu ninguém. Fabiana foi considerada culpada de todos os crimes imputados: sequestro, fraude, falsificação de documentos, apropriação indébita e associação criminosa. A sentença foi dura, anos de prisão, além da obrigação de restituir todo o dinheiro roubado e pagar indenizações. Seus cúmplices também foram condenados, a rede inteira sendo desmantelada. Quando a sentença foi lida, Fabiana ficou de pé, rígida, olhando para a frente. Ela não olhou para Ricardo, não olhou para Júlia, não olhou para ninguém. Simplesmente saiu escoltada por policiais, desaparecendo pelos corredores do tribunal, enquanto flashes de câmeras capturavam cada segundo de sua queda. Ricardo sentiu uma mistura estranha de alívio e tristeza. Justiça havia sido feita, mas o preço fora alto. Sua família estava despedaçada, sua confiança abalada, sua vida transformada de formas que ele nunca imaginara. Mas enquanto saía do tribunal, segurando a mão da mãe de um lado e da filha do outro, ele também sentiu algo mais: esperança. As semanas seguintes foram de reconstrução. Dona Helena recebeu alta do hospital e, após muita discussão, decidiu voltar para sua casa em Higienópolis. Ricardo queria que ela ficasse com ele, mas ela insistiu que precisava recuperar sua independência, sua autonomia, tudo que lhe fora tirado. Ela voltou, mas não sozinha. Marcela, que havia sido oficialmente recontratada e agora recebia um salário justo e condições dignas, estava sempre presente. Mais do que funcionária, ela se tornara parte da família. A casa foi transformada. Ricardo instalou câmeras de segurança, não por desconfiança, mas por precaução. Contratou uma enfermeira para visitas regulares, garantindo que a saúde da mãe fosse monitorada adequadamente. Júlia começou a passar os finais de semana lá, ajudando a avó no jardim, compartilhando refeições, reconstruindo os laços que haviam sido quase destruídos. Ricardo também fez mudanças profundas em sua própria vida. Ele percebeu que havia passado anos priorizando trabalho, status e aparências em detrimento do que realmente importava. Reduziu sua carga de trabalho, delegou responsabilidades, começou a estar realmente presente em vez de apenas fisicamente presente. Ele aprendeu a ouvir, a observar, a não aceitar respostas fáceis quando algo parecia errado. Numa tarde de sábado, enquanto Ricardo ajudava a mãe a cuidar das plantas na varanda,
Dona Helena falou sobre algo que vinha pensando. Sabe, Ricardo, por mais horrível que tudo isso tenha sido, também trouxe algo bom. Nos forçou a acordar, a parar de viver no automático, a questionar, a valorizar, a estar verdadeiramente presentes uns para os outros. Ricardo assentiu, regando um vaso de gerânios. Eu só queria que não tivesse custado tanto. Todas as lições importantes custam caro. É assim que sabemos seu valor. Júlia, que ouvia da sala, saiu para a varanda. Ela havia mudado visivelmente nos últimos meses. Mais madura, mais séria, mas também mais forte. Ela estava em terapia, trabalhando para processar tudo o que acontecera, tentando encontrar seu caminho em meio aos escombros emocionais. Vovó, ela disse, sentando-se ao lado da avó. Eu estava pensando sobre tudo o que aconteceu e percebi que quero fazer algo com isso. Quero estudar direito, trabalhar com proteção de idosos, para que o que aconteceu com você não aconteça com outras pessoas. Dona Helena sorriu, os olhos brilhando. Isso me deixaria muito orgulhosa, querida. Muito orgulhosa mesmo. Ricardo olhou para as duas mulheres mais importantes de sua vida e sentiu uma gratidão profunda. Elas haviam sobrevivido. Mais do que isso, estavam transformando dor em propósito, trauma em motivação para ajudar outros. Marcela apareceu na varanda com uma bandeja de café e biscoitos. Ela havia se tornado indispensável, não apenas como cuidadora, mas como membro da família. Dona Helena insistira que ela comesse com eles, que participasse das conversas, que fosse tratada como igual. E assim era. Enquanto tomavam café juntos, conversando sobre trivialidades e planos futuros, havia uma sensação de paz que não existia há muito tempo. Não era a paz da ignorância, mas a paz de quem enfrentou o pior e sobreviveu. De quem conhece as sombras, mas escolhe buscar a luz mesmo assim. A história de Dona Helena, Ricardo, Júlia e Marcela continuou a reverberar pela sociedade. Leis foram propostas e aprovadas, aumentando a proteção legal para idosos vulneráveis. Clínicas como aquela onde Dona Helena fora mantida foram investigadas e muitas fechadas. Trabalhadores domésticos ganharam mais direitos e proteções. O caso se tornara um catalisador para mudanças sistêmicas. Marcela foi convidada a falar em conferências, em escolas, em organizações comunitárias. Ela sempre aceitava, compartilhando sua história não por glória pessoal, mas porque acreditava que outras pessoas precisavam ouvir. Que outros trabalhadores domésticos precisavam saber que tinham voz e direitos. Que outras famílias precisavam entender os sinais de abuso antes que fosse tarde demais. Numa dessas palestras, numa universidade lotada, Marcela falou sobre o que aprendera. Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer o que é certo mesmo assim. Eu estava apavorada quando entrei naquela capela e denunciei a farsa. Estava apavorada quando recusei o suborno. Estava apavorada cada dia, cada momento. Mas fazer o certo nunca é sobre se sentir confortável. É sobre valores, sobre o que você não está disposto a comprometer, não importa o custo. As palavras dela inspiraram muitos. Jovens que estavam na plateia decidiram seguir carreiras em direitos humanos, em assistência social, em áreas que poderiam fazer diferença real na vida de pessoas vulneráveis. Trabalhadores domésticos que ouviram sua história encontraram coragem para denunciar abusos que testemunhavam. Famílias que reconheceram sinais semelhantes aos do caso de Dona Helena intervieram antes que fosse tarde. Meses se transformaram em um ano. Dona Helena celebrou seu aniversário cercada por família e amigos verdadeiros. A festa foi simples, realizada no jardim de sua casa com flores que ela mesma cultivara. Ricardo fez um brinde emocionado, agradecendo pela segunda chance que todos eles haviam recebido. Júlia apresentou um poema que escrevera sobre resiliência e amor. Marcela preparou o prato favorito de Dona Helena, uma receita antiga de família que ela aprendera ao longo dos anos. Durante a festa, Dona Helena olhou ao redor, vendo as pessoas que amava, as pessoas que a haviam salvo e as pessoas que ela havia ajudado a moldar. Ela pensou em tudo o que acontecera, na jornada sombria que quase terminara em tragédia,
mas que resultara em transformação. Mais tarde naquela noite, quando a festa terminou e os convidados foram embora, Dona Helena, Ricardo, Júlia e Marcela ficaram sentados na varanda, observando as estrelas surgirem no céu de São Paulo. A cidade pulsava ao redor deles, milhões de vidas sendo vividas, milhares de histórias sendo escritas. Vocês sabem, Dona Helena disse, quebrando o silêncio contemplativo. O que mais me assusta em tudo isso não foi o que Fabiana fez. Foi como foi fácil para ela fazer. Como nossa sociedade permite que pessoas vulneráveis sejam manipuladas, escondidas, esquecidas. E como todos nós, de certa forma, permitimos isso ao não prestar atenção, ao não fazer perguntas, ao aceitar o que nos é apresentado sem questionar. Ricardo refletiu sobre as palavras. Você está certa. Eu aceitei tudo, acreditei em tudo, porque era mais fácil, porque confiar cegamente era menos trabalhoso do que investigar, questionar, estar realmente atento. Mas agora estamos atentos, Júlia disse, e sempre estaremos. E vamos ensinar outros a estarem também, Marcela acrescentou. E vamos lembrar que todos têm valor, todos têm voz, todos merecem ser ouvidos. Não importa se são ricos ou pobres, patrões ou empregados, jovens ou idosos. Dignidade não é algo que se negocia. Eles ficaram em silêncio novamente, cada um absorto em seus próprios pensamentos, mas unidos por uma compreensão compartilhada. Haviam passado por fogo e emergido transformados. As cicatrizes permaneceriam, mas também a sabedoria que vinha delas. Nos dias seguintes, Ricardo tomou uma decisão importante. Ele criou uma fundação em nome da mãe, dedicada à proteção de idosos e ao apoio a trabalhadores domésticos. Destinou uma parte significativa de seus recursos para financiar o projeto. Marcela foi convidada a ser diretora operacional, usando sua experiência para moldar os programas e garantir que realmente fizessem diferença. Júlia, mesmo ainda estudante, envolveu-se ativamente, usando as redes sociais para amplificar a mensagem e engajar jovens na causa. A fundação começou pequena, mas cresceu rapidamente. Eles estabeleceram linhas diretas para denúncias, ofereceram assistência jurídica gratuita para casos de abuso, criaram programas de educação para famílias e cuidadores. Cada vida que tocavam, cada situação que ajudavam a resolver, era uma vitória contra o tipo de mal que quase destruíra sua própria família. Fabiana cumpria sua sentença numa penitenciária estadual. Ricardo não a visitava, mas Júlia foi uma vez quase um ano após o julgamento. Foi uma conversa difícil, cheia de silêncios desconfortáveis e perguntas sem respostas satisfatórias. Fabiana tentou se justificar, mas suas palavras soavam vazias. Júlia saiu dali não com perdão, mas com fechamento. Ela compreendeu que sua mãe era humana, falha, capaz de escolhas terríveis, e que ela, Júlia, não precisava carregar o peso dessas escolhas. O jardim de Dona Helena floresceu como nunca. As plantas que haviam murchado durante sua ausência agora cresciam viçosas, coloridas, vibrantes. Ela passava horas ali, cuidando de cada uma, conversando com elas como velhas amigas. Era sua forma de meditação, de cura, de conexão com algo maior que o trauma que sofrera. Numa tarde particularmente bonita, com o sol filtrado pelas folhas das árvores criando padrões de luz e sombra no chão, Dona Helena estava no jardim quando Marcela se juntou a ela. Sabe, Marcela, Dona Helena disse, arrancando ervas daninhas ao redor de um canteiro de rosas. Eu passei muito tempo pensando sobre o mal, sobre como pessoas boas podem fazer coisas más, sobre como o mal não é sempre óbvio e estridente. Às vezes é silencioso, calculado, escondido atrás de sorrisos e boas maneiras. Marcela assentiu, ajudando com as ervas daninhas. É assustador pensar nisso, mas também pensei sobre o bem, sobre como você, uma pessoa que não tinha nenhuma obrigação legal comigo, arriscou tudo, sobre como meu filho, mesmo cego por tanto tempo, finalmente abriu os olhos, sobre como minha neta encontrou força onde não sabia que existia. O bem também é silencioso às vezes, mas é mais poderoso, porque é baseado em algo real, algo duradouro.
Elas trabalharam juntas em silêncio por um tempo, duas mulheres de gerações e origens diferentes, unidas por uma experiência compartilhada de sobrevivência e transformação. Quando o sol começou a se pôr pintando o céu com tons de laranja e rosa, Ricardo e Júlia chegaram. Eles jantaram juntos na varanda, uma refeição simples preparada por Marcela, compartilhando histórias do dia, rindo de pequenas coisas, encontrando alegria nos momentos comuns que antes eram dados como garantidos. E ali, naquela varanda, naquela casa que quase se tornara uma tumba, mas se transformara num santuário, eles encontraram algo precioso, a certeza de que haviam sobrevivido não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, que haviam tomado o pior que a vida jogara neles e construído algo melhor do que tinha sido antes. A história deles não era sobre um final feliz perfeito. Era sobre pessoas imperfeitas, enfrentando situações impossíveis e escolhendo fazer o que era certo, mesmo quando era difícil. Era sobre a importância de estar presente, de prestar atenção, de valorizar aqueles que amamos antes que seja tarde. Era sobre reconhecer que dignidade e respeito não são luxos, mas direitos fundamentais de todo ser humano. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, enquanto milhões de luzes se acendiam formando uma constelação urbana que se estendia até o horizonte, aquelas 4 pessoas sabiam que haviam enfrentado a escuridão e emergido com luz própria. Uma luz que agora compartilhavam com outros, iluminando caminhos para aqueles que ainda caminhavam nas sombras. A jornada havia sido dolorosa, mas necessária. O funeral falso que quase destruiu uma família acabou sendo o início de uma transformação que tocou inúmeras vidas. E no final eles compreenderam que às vezes é preciso que tudo desmorone para que possamos reconstruir algo verdadeiro, algo forte, algo digno de ser preservado. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Helena, Ricardo, Júlia e Marcela tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com essa jornada de coragem, lealdade e transformação, deixe seu like aqui neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou, o que você sentiu ao acompanhar cada revelação, cada desafio enfrentado por esses personagens tão humanos e reais. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, narrativas que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre nossas próprias vidas, nossos valores, nossas escolhas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e resistência. Te esperamos no próximo episódio, com uma nova história que vai mexer com suas emoções e fazer você enxergar a vida de uma forma diferente. Até lá, lembre-se sempre, a coragem não está em não ter medo, mas em fazer o que é certo mesmo quando tudo parece impossível.